Agora a Gemara, então, a Gemara apresenta agora qual é o caso que sim, Abai e Verova estão discutindo se Yush Shalomidat, uma coisa que a pessoa perdeu e ela vai desistir no futuro, mas quando a pessoa que encontrou o dono ainda não se inteirou da perda e não sabia que tinha perdido para poder desistir, eles estão discutindo esse caso. Que pligue e fala Gemara, que pligue e davar sheim bossiman. Eles estão discutindo uma coisa que não tem referência, ou seja, a pessoa perde um objeto que não tem nenhum sinal, uma referência que ele possa se apoiar nesse objeto para provar que é dele. Nesse caso eles estão discutindo. Então é uma coisa que no futuro todo mundo concorda, tanto Abai quanto Rova, os dois concordam que ele vai desistir no futuro. Quando ele se inteirar que perdeu, ele desiste. A questão agora, quando eu encontrei isso antes dele desistir na prática, se eu posso me apoiar nessa ideia que no futuro ele vai desistir. Abai amar Yush. Abai disse que não é Yush. Por que não é Yush? Porque ainda não desistiu. Ele fala Abai que ainda não sabe que caiu dele, não sabe que perdeu, ele não desistiu na prática. Eu encontrei isso, no futuro ele vai desistir. Abai fala que isso não importa para mim. Yush, agora não é Yush, consequentemente ele tem a obrigação de devolver. Rova amar Yush. Rova diz que sim é Yush. O Rava diz que sim é Yush, por quê? Porque quando ele souber que caiu dele, quando ele souber que perdeu, ele desiste. Ele vai dizer o que? A pessoa, eu não tenho um sinal de qualquer maneira nesse objeto. Então, de agora ele desiste. Essa é a discussão, esse é o caso que estão discutindo Abai e Verova. Então, voltando, vamos resumir para a gente continuar na sequência da Gemara. A discussão entre Abai e Verova, uma das famosas discussões que tem no Shas, Yush Shalomidat, um objeto que não tem sinal, a Gemara apresenta, esse é o caso da discussão. A pessoa perde um objeto que não tem sinal. Ela ainda não se inteirou que perdeu o objeto. A pessoa já encontrou nesse meio tempo, antes do dono saber que perdeu. Se é considerado desistência o fato dele desistir no futuro, nós sabemos já de antemão que essa pessoa, quando souber que perdeu, ele vai desistir. Com certeza vai desistir, porque não tem nenhum sinal, não tem nenhuma referência no objeto que ele vai começar a poder procurar e provar que o objeto é dele, então ele já desiste. A questão agora, quando você encontra antes dele desistir na prática, se o futuro, a desistência que ele vai ter no futuro, que é evidente para a gente, é o suficiente para ser considerado Yush a partir de agora também. Então, Abai sustenta que o quê? Que Lo Ave Yush não é Yush, não tem desistência, que agora na prática não tem. Ele vai ter no futuro, mas agora não tem. Então, quando a pessoa encontrou, já chegou na mão dele de uma forma proibida, porque ainda o dono não tinha desistido, então ele tem a obrigação de devolver. Ele tem uma mitzvah de Ashavat Aveidá aqui, de devolução do objeto perdido, uma mitzvah da Torá, e ele tem a obrigação de devolver. Já para a Rova diz que não, eu posso me apoiar já nisso, que ele vai desistir no futuro. É como se agora, agora já tem Yush. Então a pessoa que encontrou não tem a obrigação de devolver, pode ficar com ela. Essa é a discussão entre Abai e Verova. Agora a Gemara começa a trazer provas de Mishnayot, Braitot, tentando provar ou argumentar uma dessas ideias entre Abai e Verova. Essa é a discussão. E a primeira pergunta da Gemara, depois dos parênteses não se lê, foi coisas que foram excluídas, a gente não precisa ler o parênteses, a gente pula o parênteses. Toshma, a Gemara vem traz aqui, Tashma, vem escutar uma prova. Peirot Mefuzarim, por acaso, era um dos casos da nossa Mishnah. Aí a nossa Mishnah citava no Daf Kaf Alef Amud Alef, que tem mitziot, tem achados que a pessoa pode ficar com ela, quem encontrou pode pegar para ele, não tem obrigação de devolução. E tem achados em coisas que a pessoa encontra que ela tem a obrigação de anunciar. E a Gemara começou a citar na primeira Mishnah, a Mishnah cita quais são as coisas que são deles. Eilo Metziu Shelok, que a pessoa que encontrou pode ficar com ela mesma, ela não tem obrigação de devolver, não precisa procurar o dono. Primeiro caso que a Mishnah tinha citado é o que? Matzah Peirot Mefuzarim. Tinha encontrado frutas espalhadas. Pergunta a Gemara agora, Tashma, vem escutar da nossa própria Mishnah. Voltando uma linha atrás, Toshma Peirot Mefuzarim, frutas espalhadas, aloiada de Nofal Mene. O cara ainda não se inteirou, quem perdeu, ele nem sabe, ele perdeu, ele está andando na rua, a Gemara entende que o cara está andando na rua, cai dele algumas frutas, estão espalhadas na rua, ele nem sabe que perdeu ainda, talvez quando ele chegar em casa ele vai dar conta do que ele perdeu, ele vai se inteirar, mas está escrito na Mishnah que o que é Toshma Peirot Mefuzarim, está escrito na Mishnah, é dele, aloiada de Nofal Mene. Ou seja, a Gemara está perguntando então para quem? A Gemara quer provar da nossa Mishnah que o que Peirot Mefuzarim, que princípio a pessoa nem se inteirou que perdeu, já está escrito na nossa Mishnah que a Eilu Sheló é de quem encontrou, ele pode ficar com ele, não precisa devolver. E você vê então daqui que o que Peirot Mefuzarim é uma coisa que no futuro ele vai desistir, com certeza, porque não tem sinal. Frutas são todas iguais, não tem nenhum sinal na fruta, não tem uma referência que ele possa provar que essas frutas são dele. Então no futuro ele vai desistir.
Mesmo assim, fala a Mishnah que o quê? Que ele pode pegar, mesmo que agora não existiu. O fato de no futuro ele existir, a Mishnah parece que é o suficiente, então. Eu posso me apoiar nessa desistência do futuro como se já tivesse existido, como se já houve desistência agora. Isso aqui é uma prova, então, para quem? Yush Lomidat, Ave Yush. É uma prova, então, para Rova. É uma pergunta para Abai. Abai, você que sustenta que não Ave Yush, como é que você pode pegar então, essas frutas para você? Não Ave Yush, tem a obrigação de devolver. E você não sabe quem é o dono, esse é outro problema. A gente tem que saber como se relacionar com esse problema. Agora, a Gemara traz, então, uma prova. Toshma, vem escutar uma prova para Rova e uma pergunta para Abai. Responde a Gemara, Amar Vukva, Amar Bachama. Disse o Ravukva, filho de Rama, a verdade, a gente já tinha colocado essa Mishnah, primeiro caso da Mishnah na Ukimta, quem está lembrado ainda das aulas passadas, a Gemara já tinha colocado essa Mishnah no Ukimta. E volta aqui o Ravukva Rama dizer novamente para a gente que essa Mishnah está tratando de uma Ukimta. O Ukimta, para quem não lembra, é um caso específico. Ele coloca que a Mishnah está se tratando de um caso específico. Que caso específico? Na época do depósito, as pessoas pegavam e iam levar o trigo para o mercado, e quando eles levavam, preparavam a encomenda para o mercado, eles deixavam uma certa quantidade de frutas, de trigo espalhado na porta do depósito. E aqui não é Yush Lomidat. Que o cara deixou de propósito, ele sabe que estava lá e deixou de propósito, ou seja, se está dentro da quantidade que a gente falou que o que na última aula a gente já falou, que a Rabbi falou que é Kav Be'arba Mot. Se tem uma medida de Kav, é uma medida daquela época, se tem um Kav dentro de 4 Amot, dentro de 2 metros, tem discussão no Tosfot que a gente tinha visto na última aula se são 2 metros lineares ou são 2 metros quadrados, mas se tem essa medida, então a pessoa não volta para pegar. Essa medida, a partir dessa medida, a pessoa, o que é menos que isso, a pessoa não volta para pegar. Ou porque não é importante, ou porque é muito trabalho para ele. Agora, então aqui teve desistência midat, não é Yush Lomidat, não é o nosso caso, não é a discussão de Rava e Abai. Aqui na Mishnah está se tratando de um caso que é Yush Midat. Ele está desistindo, ele sabe que está desistindo. A pessoa deixou ali de propósito, foi Midat, então aqui não tem nenhuma prova contra Abai. Assim a gente respondeu a Gemara anteriormente, a Gemara volta a responder novamente. Essa Mishnah está tratando de uma Ukimta, que não tem nada a ver com a discussão de Abai e Verov. Abai e Verov estão discutindo num caso que ele vai desistir no futuro, que agora não houve desistência. A nossa Mishnah, no caso de Perot Mefuzarim, está se tratando de uma Ukimta que é Machnashta de Beidari, na época do depósito, e a pessoa deixa essa certa quantidade de frutas lá, ele está sabendo que deixou, e ali tem Yush por parte dele Midat, ele sabe que deixou, é Yush Midat, não tem nada a ver com a discussão de Abai e Verova. Consequentemente caiu essa prova para Rova e está respondido o Abai. Continua a Gemara agora, ela quer trazer uma outra prova, Gemara. Então, só voltando no finalzinho da resposta da Gemara, Amar Avukva Barhama, Acha Bemachnashta de Beidar Esquina, de Aveida Midati. Fala a Gemara que ali é uma aveida, uma perda Midati, ele sabe, é com consciência. A Gemara traz uma outra prova, Tashma, vem escutar. Maot Mefuzarot, Arei Yerushalom. Esse também era um outro caso que foi citado na nossa Mishnah. Maot Mefuzarot estava escrito que é um dos exemplos que a Mishnah citou, que Arei Yerushalom, que a pessoa que encontrou pode ficar com ela. Quem encontrou dinheiro espalhado, Maot Mefuzarot, dinheiro espalhado no meio da rua, pode pegar para ela a pessoa. A questão é, Maot Mefuzarot Arei Yerushalom. Amai pergunta a Gemara por quê? Aloiada de Nafal Minei, ele não sabe que caiu dele. A pessoa muitas vezes perde dinheiro, ainda não está sabendo que perdeu o dinheiro, não se inteirou da perda. Você mesmo assim a Mishnah diz que quem encontrou pode ficar. Como quem encontrou pode ficar? Ainda não houve desistência por parte do dono, e se ele não desistiu ainda na prática, como é que você pode ficar? Só pode ser então daqui um outro. Novamente a gente vê esse conceito, porque é verdade, agora ele não sabe, mas no futuro, quando ele souber que perdeu o dinheiro, como é que ele vai encontrar o dinheiro de volta? Dinheiro é uma coisa que não tem referência, a gente vai ver isso na continuação da Gemara. E se não tem referência, a pessoa desiste no futuro. Mas é no futuro? Então você vê daqui o que é que Yush Lomidat, diz que a pessoa vai desistir no futuro, está valendo para agora. Então novamente a Gemara tenta trazer uma prova para Rova, consequentemente uma pergunta para Abai.